Eu sou o Guilherme Franco e, como eu sempre, estou aqui com a Natália Almeida para apresentar o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. A pandemia do novo coronavírus expôs, entre outras desigualdades, o problema do saneamento básico brasileiro. A falta de saneamento básico influencia diretamente no senso de dignidade das pessoas, na saúde das famílias, causando mortes e doenças evitáveis. Fator essencial para que um país possa ser considerado desenvolvido, o saneamento é um serviço básico de direito do cidadão. No Brasil, ele está assegurado pela Constituição e é definido pela Lei 11.445, de 2007. Ainda assim, segundo o ranking do saneamento 2019, apenas 22 municípios nas 100 maiores cidades brasileiras possuem 100% da população atendida com água potável. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, de 2018 e publicado pelo Instituto Trata Brasil, mostra que quase 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água tratada. Quando a questão é o esgoto tratado, o número cresce para 100 milhões. E quando pensamos na infância, os números são ainda mais alarmantes. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. De acordo com o estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, divulgado no início de junho, o Brasil teve mais de 40 mil internações causadas por doenças relacionadas a falhas de saneamento básico no primeiro trimestre deste ano. As internações ocuparam, em média, 4,2% dos leitos do SUS no período, por cerca de 3 dias. Além disso, elas custaram mais de 16 milhões aos cofres públicos. Os serviços de água tratada e coleta de esgoto levam à melhoria de qualidade de vida da população, reduzindo taxas de mortalidade, valorizando imóveis e o turismo. Por isso, o CLP defende o novo marco de saneamento como uma das pautas mais relevantes para a retomada de crescimento do Brasil, considerando os altos impactos do acesso à água e o esgoto sobre o desenvolvimento socioeconômico. Com o novo marco, o Brasil terá novas regras para o saneamento básico, considerado o setor mais atrasado da infraestrutura. Se aprovado, será possível avançar rapidamente no saneamento e gerar grandes ganhos de bem-estar e saúde no país. Além de estabelecer a meta de que grandes e pequenas cidades serão 100% saneadas até 2040, o marco visa erradicar os lixões do país até 2024. Ele também facilita a privatização de estatais, trazendo mais dinâmica para o setor e torna obrigatórias as licitações. Para a iniciativa privada, fica estabelecida a obrigatoriedade de metas claras a serem definidas. Para falar sobre esse tema tão importante e urgente para o país, nós convidamos o deputado federal Geninho Zuliani, relator do projeto na Câmara dos Deputados e ex-aluno MLG. Mas antes de começar, quero aproveitar para deixar um recado muito importante. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar a nossa página de doação e apoiar os nossos projetos com o valor de um só cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. E caso você não tenha escutado, o 10º episódio do Coisa Pública fala sobre o pilar de sustentabilidade social, do ranking de competitividade dos estados. Lá, falamos sobre esse tema essencial para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam acesso a serviços básicos, como o saneamento. Também deixamos o link na descrição do episódio. Geninho Zuliani, natural de Ribeirão Pires, interior de São Paulo, mas que logo cedo se mudou para Olímpia, onde construiu sua carreira política. Foi vereador, reeleito 4 anos depois, e então prefeito. Trabalhou na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Em 2018 foi eleito deputado federal pelo Democratas. O Geninho, ele foi o relator do Marco de Saneamento Básico aprovado na Câmara dos Deputados. É um projeto muito importante e que pode universalizar o saneamento básico do país. Geninho, antes de mais nada, eu quero te agradecer por você ter topado participar. Quero que você conte um pouco como foi a aprovação desse projeto, que, se eu não me engano, foi ali nos 45 do segundo tempo, e começar te fazendo a pergunta: por que é tão importante aprovar esse marco de saneamento? Obrigado. Guilherme, Natália, um abraço a todos que estão ouvindo o podcast do CLP. Um prazer estar participando aqui em primeiro lugar. Eu acho que o projeto de saneamento básico é um dos mais importantes desta legislatura, é um projeto fundamental para o país. Hoje o saneamento básico tem números alarmantes e tristes que deixam o Brasil numa posição de país extremamente subdesenvolvido. Saber que mais da metade da população brasileira não tem seu esgoto tratado, não tem o esgoto coletado,
não é devolvido ao meio ambiente de forma correta, saber que mais de um terço da população brasileira não tem água encanada, água potável para poder beber, para poder fazer comida. Isso é um objeto de questionamento internacional. Todas as rodadas internacionais que o Brasil procura fazer, buscando investidores, as pessoas perguntam por que a situação de saneamento básico no Brasil é tão ruim. No fundo, estudando bastante na relatoria do projeto na Câmara, nós descobrimos que o saneamento é caro, nós precisamos de 500 bilhões de reais para universalizar o saneamento do Brasil, não é pouco dinheiro, e que o Estado, quando eu digo Estado, a União de uma forma geral, os estados e municípios, ele tem pouco poder de investimento. Ele investiu aí nos últimos anos uma média de 10 a 11 bilhões de reais por ano, ou seja, para a gente atingir os 500 bi, a nossa geração, Guilherme e Natália, muito provavelmente não teria como enxergar um horizonte de universalização do saneamento básico. Então, o que falta, num primeiro momento, e eu digo sempre que existe um tripé para colocar o saneamento de pé, e o primeiro deles é investimento. As prefeituras, estados e a União não têm dinheiro para investir. Nós precisaríamos de 50, 60 bilhões por ano para poder investir em saneamento. E esse dinheiro público não existe. E, portanto, o marco regulatório é fundamental para o país, para trazer qualidade de vida, saúde pública. Até porque o que se gasta hoje com saúde, a cada R$1 investido em saneamento, você economiza 4 na saúde pública. Traria uma economia muito grande para o SUS. Dizer que 15 crianças morrem por dia no Brasil antes de completar 18 meses por doenças oriundas da falta de saneamento básico. Por esses motivos que é fundamental o marco do saneamento ser sancionado pelo presidente da República, já virar lei e todos os decretos e portarias serem confeccionados o mais rápido possível. Geninho, explica pra gente um pouco qual que vai ser o impacto do marco na saúde pública e no SUS. Se você puder abrir um pouquinho mais para essa questão. No fundo é isso, né, Natália? O saneamento básico, ele traz muito prejuízo para a saúde das populações de uma forma geral, principalmente no centro-oeste e nordeste, que são as regiões mais críticas, vamos dizer assim, do saneamento básico. O norte também não fica para trás. E existe uma despesa muito grande com o SUS, como diarreia e tantas outras doenças oriundas da falta de saneamento. E também a morte prematura de 15 crianças por dia, em média, por essas doenças. Então, todo o dinheiro que é investido no saneamento básico, ele é 4 vezes multiplicado na economia pelo SUS. É fundamental para o país ter uma qualidade de vida, de saúde básica, no saneamento que a própria palavra já diz que é básico. São os requisitos mínimos para que a gente possa sobreviver. É fundamental para o país, é fundamental para a saúde, para que o SUS tenha disponibilidade financeira e de tempo para cuidar de coisas mais importantes do que de uma diarreia provocada pela falta de saneamento. Se você puder falar um pouquinho para a gente o que propõe o novo marco, né? Como que ele traz mais eficiência para o setor, qualidade, enfim. Então, eu disse que o primeiro tripé são os investimentos, na ordem de 500 bilhões, expliquei um pouquinho. O segundo tripé, e tão importante quanto, é a questão da regulação. Hoje, vamos dizer aí que 90% do saneamento básico do Brasil é feito por empresas públicas. Até mais, acho que 94%. E só 6% é feito pela iniciativa privada. A grande maioria das empresas públicas que existem no Brasil que fazem saneamento, fazem de forma ineficiente, principalmente as companhias estaduais de saneamento básico. Primeiro, porque já existe um direcionamento nos contratos públicos entre as companhias estaduais e prefeituras. Não há uma disputa, não há uma concorrência, não há uma melhor proposta para oferecer para aquele município. Segundo, que as companhias estaduais estão, em média, 110% com dívidas. Então, elas não têm capacidade para poder investir. Terceiro, que as companhias estaduais pagam muito caro os seus funcionários e não param de fazer concursos públicos. Ou seja, estão inchadas, pagam salários muitas vezes 3 vezes maior do que a iniciativa privada. Existem casos e relatos de servente de pedreiro concursado com 13 mil reais por mês, absurdos como esse a gente ouve toda hora de setores do saneamento, sem contar que essas empresas estaduais de saneamento, elas aplicam um reajuste anual e esse reajuste, ao invés de ele voltar em forma de investimento, ele volta aumentando o salário dos servidores públicos. Então, é um desserviço que algumas companhias têm prestado para o país, não são todas, e nós aqui em São Paulo temos o privilégio de ter essa BES como uma das melhores empresas de saneamento do mundo, de uma forma geral, mas isso é consequência
né, de como ela foi concebida há 20 anos atrás, a abertura de capital, Bolsa de Nova York. Então a Sabesp tem sócios da iniciativa privada que visam trabalhar por um compliance, com tarifas justas, com investimentos necessários, coisas que as outras companhias, na sua grande maioria, não fizeram. Esse é um dos grandes pontos de ineficiência do país. Então nós precisamos abrir o mercado para que a iniciativa privada possa trazer dinheiro novo para o saneamento. Dinheiro nacional, dinheiro internacional, e que a gente flexibilize um pouco esse 95% a 5%. Nós não queremos preferência por serviços públicos ou privados. A nossa preferência é para um sistema que funcione, que devolva para o contribuinte, para o cidadão, para aquele que paga sua tarifa de água e esgoto, um serviço de qualidade. Então nós precisamos captar no mercado 500 bi, transformar isso num trabalho eficiente, tentar buscar a universalização dos serviços até 2040, que é o objetivo máximo do nosso relatório, com uma boa regulação, que é o segundo ponto importante do tripé do saneamento básico, para que os investidores possam ter segurança jurídica nos contratos que vão ser feitos com o nosso país. E o terceiro tripé, que também é tão importante quanto os demais, é a concorrência pública. Hoje é um setor que não existe concorrência. Não dá para a iniciativa privada brigar de igual para igual com uma estatal que tem uma dispensa de licitação para fazer com as prefeituras, sem contar com o poder político dos governadores, da pressão que é exercida em cima dessas companhias estaduais. Então a concorrência, buscar a melhor oportunidade, o melhor negócio para a prefeitura é fundamental. A gente vê que o setor público não tem as condições financeiras de resolver esse problema por conta própria, né? Então qual que é o papel das empresas, iniciativas privadas nesse processo? O papel é fundamental. Eu acho que nós temos empresas boas no Brasil hoje, não são muitas de grande porte, mas há um mercado enorme de médio e pequeno porte. Eu acho que as empresas têm que estar preparadas para buscar dinheiro fora do Brasil, buscar dinheiro dentro do Brasil. Existe uma predisposição muito grande do governo federal, via BNDES, para poder financiar o setor de uma forma geral, e as empresas têm que estar prontas para participar dos processos licitatórios. O mais importante, Natália e Guilherme, é destacar que o marco regulatório ele não traz uma obrigação de privatização das empresas. Na verdade, ele traz uma obrigação de que os contratos sejam bem feitos, com concorrência pública, com regulação e com investimento, seja ele público ou seja privado. Então, as companhias estaduais, ela tem diversas formas de buscar esse modelo. Ela pode abrir uma parceria público-privada, ela pode vender parte das companhias, fazer um IPO minoritário, por exemplo, com o capital privado. Ela pode privatizar de uma forma geral, ela pode fazer uma concessão de esgoto e ficar com a água, ela pode ficar com a água bruta e terceirizar, por exemplo, a parte de distribuição. O que nós precisamos é que eles se mexam e o setor possa abrir esse mercado. Então tem muitos papéis pela frente ainda do presidente da República, dos governadores, das prefeituras. As empresas privadas têm que estar preparadas, capitalizadas para enfrentar os desafios das concorrências públicas que com certeza irão abrir agora da sanção presidencial. Agora pensando nos resultados, uma coisa mais para frente, em termos sociais e econômicos, o que a gente pode ver mais para frente como resultado desse novo marco? Na parte econômica, primeiro, muito investimento. Uma geração de emprego de 600 mil empregos nos próximos 15 anos só na área de saneamento básico. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a autoestima das pessoas. Existem pesquisas internacionais que apontam que a chance de uma pessoa ter uma melhor educação, de ter uma inclusão no mercado de trabalho com o saneamento básico, chega a ser de 15% a 20%, essa chance maior do que uma pessoa que vive em condições sem saneamento básico. Você valoriza as regiões do Brasil, você valoriza o comércio, o turismo, você valoriza os imóveis, você valoriza as cidades. Então, melhora muito a questão social, a geração de emprego, da renda, melhora muito a saúde. Pegando a infraestrutura do país de um modo geral, o saneamento sempre foi um problema crônico ali. A gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos lá atrás que não conseguiu resolver. Você mesmo falou que o setor público sozinho não conseguiu resolver esse problema. As metas foram sendo adiadas de fim de lixões, de coleta seletiva e etc. Nesse momento de Covid, a aprovação de um marco como esse ganha ainda mais importância pela crise que a gente vive? As expectativas que nós tínhamos no ano passado, quando aprovamos na última sessão de 2009 na Câmara Federal, as expectativas eram muito boas dos investimentos,
não existia a pandemia, então nós temos um pouco ainda de receio quanto aos investimentos pós-pandemia. Mas, por outro lado, o tema se tornou ainda mais urgente, porque nós estamos falando de uma crise sanitária que o Brasil está enfrentando. Nós estamos falando aí de o mundo estar ensinando a todos a como lavar as mãos adequadamente e, no fundo, nós não temos saneamento básico, né? Crianças que vivem aí pelo país afora, muitas vezes com alta tecnologia, celulares de última geração, com sinais de internet de alta qualidade e descalços com o pé dentro do esgoto. É um grande contrassenso que existe no Brasil, só que hoje existe, dentro da expectativa política, econômica, uma possibilidade do saneamento básico ser uma das alavancas da volta e da retomada do crescimento e dos investimentos do país. Então, quando passar a pandemia, o Brasil vai ter que preparar o seu plano Marshall, vamos dizer assim, de retomada dos empregos, de retomada da economia, da geração de renda, e eu acho que o saneamento pode ser uma grande alavanca dentro do setor de infraestrutura para poder ajudar tanto nos investimentos como na geração de empregos diretos e na qualidade de vida das pessoas. Geninho, recentemente você deu uma entrevista e falou sobre a importância de aplicação de metas para esse setor. É uma lacuna que tinha que ser preenchida. Queria que você explicasse um pouquinho melhor como que as metas podem ser implementadas e a importância delas. Na verdade, né, Guilherme, as metas elas já deveriam estar programadas e seguidas, mas como não há regulamentação, existem muitas falhas formais no regime jurídico do saneamento, muitas vezes as metas são feitas de forma soltas e também não há fiscalização. Por isso que é importante, num contrato de concessão, numa privatização, numa PPP, o órgão dono de serviços de água e esgoto, que no caso são os municípios, através de uma boa agência reguladora, quantificar as metas, os investimentos, o cronograma de execução físico-financeiro de uma obra, para que a população acompanhe, para que haja um controle social desse contrato, um controle da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para justamente penalizar as empresas que enganam os municípios, que hoje a grande maioria delas são empresas públicas estatais. Então, não tem como você tirar um serviço público e jogar ele para a iniciativa privada e não ter metas claras e objetivas daquilo que o município está buscando, né? As tarifas vão ser pagas, hoje a inadimplência do setor de saneamento não é alta e as pessoas contribuem, pagam as suas tarifas e eles precisam de um bom serviço. Então é fundamental as audiências públicas para construir o melhor edital possível, de acordo com a sociedade, depois esse contrato assinado, os órgãos de controle e principalmente o controle social na execução desses contratos, que deve ser, obviamente, claras as metas, né, a serem executadas, fiscalizadas a cada bimestre pela agência reguladora, onde irá validar ou não aquilo que se foi aplicado dentro de um contrato. Geninho, você falou sobre a questão das metas e eu achei bem interessante que você falou também sobre a questão de que crianças têm celular, não são todas, é claro, né, tem internet, mas muitas vezes elas não têm um esgoto. Na sua opinião, por que você acha que o saneamento, ele nunca teve uma grande atenção aqui no Brasil, né? Sempre parecia uma coisa mais levada assim aos poucos, não tanta pressa, sem muitas iniciativas. Olha, eu acho que primeiro por irresponsabilidade dos governantes, exceto alguns estados, pouquíssimos estados que levaram as obras de saneamento a sério e que hoje praticamente estão com a sua vida resolvida, que é o caso de São Paulo e mais um ou dois estados da federação. Os demais estados têm a sua grande culpa da parte governamental, política ao longo das últimas décadas. E uma parte também, eu acredito e creio que é até falta de engajamento da população com o tema. Eu disse e vou repetir para vocês, né? Eu estou há 20 anos na vida pública, com mandatos, como vereador, como prefeito, e o saneamento nunca foi tema de um eleitor abordar e falar, vereador, prefeito, olha, no meu bairro não tem saneamento. As pessoas não estão acostumadas a reivindicar obras que estão enterradas. E eu digo sempre, viu, Natália, que a nossa geração tem uma culpa muito grande nessa questão da importância ambiental que o nosso planeta exige, né? Da gente não cobrar isso dos governantes, porque no fundo a nossa preocupação é tirar o problema da nossa frente. Quando eu digo da nossa, é da nossa família, da nossa casa, e não de forma coletiva como deveríamos pensar. É o que acontece com o lixo, quando a gente põe para fora de casa e o caminhão coleta, ninguém se preocupa aonde esse lixo está sendo levado, tirou da nossa frente, já é um bom começo.
É a mesma coisa com o esgoto. Quando a gente dá descarga, a gente tira o problema de dentro da nossa casa, mas ninguém quer saber se está caindo de um rio, se está poluindo um rio, e esse rio pode ser objeto de captação de água da próxima cidade que está ali na frente, infectando todo uma bacia hidrográfica. Então, nós nunca nos preocupamos com isso, na verdade. Então, eu acho que a nossa geração tem essa culpa também de uma fiscalização melhor, de poder olhar com mais carinho esse tema, que no fundo não é só um capricho. Ele é fundamental para o planeta e, acima de tudo, para a saúde das crianças que estão morrendo pela falta de saneamento básico. Então, a gente tem que fazer essa meia-culpa aí. Talvez a próxima geração, se a gente conseguir entregar a universalização do saneamento básico até 2040, 2045, nós vamos ter uma geração de crianças mais saudáveis, né, que vão ter oportunidades iguais no mercado de trabalho, que não vão sofrer na pele aí todos os problemas que o saneamento traz para uma família, para uma região. Eu concordo plenamente, eu acho muito bacana que a gente traga isso também para os nossos ouvintes. E agora eu vou puxar uma outra pergunta relacionada às metas do marco, né? Para você, o marco pode ser um caminho facilitador para que o Brasil atinja as metas de acesso à água, saneamento, que foi proposta pelo Plano Nacional de Saneamento Básico? Eu não tenho dúvida. Esse é o objetivo principal do nosso marco regulatório. O marco regulatório ele tem como escopo inicial universalizar o sistema de água e esgoto no Brasil. O saneamento básico, de uma forma geral, ele é água, esgoto e galerias de águas pluviais, que são as águas de chuva, que também não tem financiamento, e também os aterros sanitários, de uma forma geral. Os resíduos sólidos, então são 4 componentes. O nosso marco regulatório ele é mais concentrado na água e esgoto, que é o tema mais urgente. As galerias também têm seu papel, captar água de chuva, você também tem os resíduos sólidos que têm um papel fundamental para o país. Se a gente não cuidar desse tema, nós vamos ter que enfrentá-lo de forma mais abrupta no futuro próximo. É mais do que justo que 100% das famílias brasileiras tenham água potável dentro de casa, para que ela pode ter tranquilidade de fazer sua comida, uma água para beber, para fornecer para os filhos, e também o esgoto possa ser captado e não devolvido para o meio ambiente da forma como está. Então, a princípio, o PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele previa uma meta para 2033, em virtude da perda dos investimentos da aprovação do PlanSAB até agora, até a presente data. Existe uma flexibilização de 2033 para 2040, e essa flexibilização ela foi apresentada num aditivo ao meu relatório, dentro de uma negociação que eu fiz com as associações de saneamento. Vamos entrar em 2021, a partir do ano que vem. Para 2033, nós estamos falando em 12 anos. Se você forçar tudo em 2033, primeiro que as obras de saneamento são demoradas, entre projetos, licenças ambientais, fazer a captação do dinheiro, são obras de 10, 12 anos, 15 anos. Como não há investimento público para fechar essa conta, o que pode acontecer? As tarifas aumentarem muito. Então, no anseio de você querer também resolver a curto prazo, você atingir uma tarifa de água e esgoto mais alta do que a capacidade de pagamento da população, principalmente nas regiões mais pobres, onde há mais déficit de água e esgoto. Então, nós colocamos um gatilho que pode passar de 2033 chegando a 2040. É um triângulo, né? Quando você aperta o prazo e o investimento, estoura a tarifa. Então, quando você tem prazo e investimento muito apertado, você flexibiliza um pouco para abaixar e achatar e a tarifa ficar dentro da capacidade de pagamento do contribuinte. Então, é um pouco isso, mas o plano está estabelecido até 2040, ou seja, nós estamos em 2021, chegando agora em 2021 a partir do ano que vem, nós teremos 19 anos aí para, de forma clara, transparente, com metas, com objetivo, com possibilidade de investimentos, com uma boa regulação, com segurança jurídica acima de tudo, para universalizar o saneamento no Brasil. É uma meta atingível, dá para a gente chegar sim em 2040 com 100% de esgoto tratado no Brasil, com água potável para todos os brasileiros. Geninho, eu queria entender, você falou muito sobre essa questão de leis, a questão das metas e tudo mais, e eu queria entender como que a sociedade pode ajudar nesse sentido, como que a gente pode contribuir para que, de fato, esse problema seja resolvido também. Com a aprovação do Senado Federal desse projeto, nós temos que focar agora na cobrança em cima das prefeituras, para que todo cidadão brasileiro possa ter essa preocupação e acompanhar o desenvolvimento do saneamento básico no seu município. Saber quantos % de esgoto tem tratado no seu município, quantos % de água potável ainda falta chegar para todas as famílias do seu município, aqueles que moram em São Paulo
deverão ter um pouco menos de preocupação, que nós estamos com a vida um pouco mais adiante que o país. Aqueles que moram na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste deverão ter uma cobrança mais aguerrida quanto os governantes, mas poder ir junto à Câmara de Vereadores, aquele vereador do seu bairro, aquele que te representa, ao seu prefeito, lembrar como é que está a situação do saneamento. Se existe plano, se existe investimento, se há um edital no mercado, se a empresa estatal está cumprindo as metas daquele contrato, se não está. E denunciar, eu acho que é isso. Vá na Câmara, converse com o seu vereador, converse com o promotor, converse com o prefeito. Esse é o papel de cada um, porque todo mundo, no fundo, paga a sua tarifa de conta de água e esgoto. 90% da população paga em dia, porque sabe da importância que existe. E, acima de tudo, acompanhar, o tema saneamento básico, água e esgoto, nesse primeiro momento, águas pluviais e resíduos sólidos um pouquinho mais adiante, mas não menos importante, que são temas relevantes, fundamentais para o país, para o mundo, para o planeta, para a economia e para a gente ter um país mais justo, com qualidades e oportunidades iguais para todos os brasileiros. Só se você puder, para concluir, falar sobre o papel dos estados e dos municípios nisso tudo, como que eles podem ajudar, claro. Qual vai ser a partir de agora? Uma pergunta muito importante a sua, porque os municípios são os titulares do serviço de saneamento básico. Então, eles que vão ter que buscar a melhor proposta, a melhor oportunidade para o seu município. Agora, existem regiões do Brasil de cidades pequenas, de poucos contribuintes, cidades que às vezes estão distante de uma adutora de água ou tem que buscar água muito longe, onde, se o prefeito colocar um edital na praça, não vão ter pessoas jurídicas interessadas em fazer o serviço, porque não são viáveis do ponto de vista econômico-financeiro. E não são poucos municípios, principalmente no agreste brasileiro, são pequenos municípios com capacidade de pagamento pequena, então a conta não fecha. Então nós criamos dentro do nosso relatório 2 importantes gatilhos, vamos dizer assim, para resolver o problema. Um deles é o bloco. O bloco esse que vão unir municípios em forma de consórcios públicos, e esses municípios estrategicamente serão definidos por uma lei estadual, sob a liderança do governador do estado, que vai dividir o seu estado de forma regional, agrupando pequenos municípios para ganhar escala no atendimento e licitar esses municípios em bloco, trazendo assim uma maior concorrência, uma maior vantagem, um maior interesse da iniciativa privada. E o segundo ponto é que esses 10 bilhões, em média, que o Brasil vem investindo no saneamento básico, nós, a partir da aprovação total do marco regulatório, ele possa ser destinado para essas regiões onde a conta não fecha. Então você imagina 10 cidades de 3 ou 4 mil habitantes, onde a capacidade de pagamento por conta da renda familiar é pequena, as adutoras de água ou a água mais próxima é longe, então os investimentos para a busca dessa água é caro, e mesmo agrupando 10 municípios, você não consegue fechar essa conta para que uma empresa privada possa ir lá e fazer os investimentos necessários. Então esse dinheiro a fundo perdido do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele será exclusivo para poder colocar o dinheiro nessas regiões e aí sim, em parceria com a iniciativa privada, poder resolver os problemas do investimento. O papel do prefeito é buscar a solução com a liderança do governador do estado na divisão das regiões, e o papel do governador é fundamental, porque ele tem um prazo após a sanção da lei de enviar para a Assembleia Legislativa uma lei complementar, criando as regiões de saneamento, os blocos. No fundo, o saneamento é um trabalho cooperado entre os entes da federação, não tem como o saneamento tocar sozinho, sem a ajuda do governo federal, sem a ajuda das modelagens do BNDES. Os governadores terão um papel fundamentais e os prefeitos, que são donos do serviço, também. Muito bacana, Geninho. Quero te agradecer e perguntar se você tem alguma consideração a mais, tem algum ponto que a gente não abordou que você gostaria de falar. Olha, dizer que o saneamento básico hoje é essa grande alavanca mesmo que eu acredito de desenvolvimento, passado aí a reforma da Previdência, que foi extremamente importante, fundamental para o país. Hoje eu tenho que lamentar um pouco aí a decisão do governo federal de deixar a reforma administrativa só para o que vem. Na minha concepção, ela é tão importante quanto as demais reformas. Me parece que há um movimento do governo agora e da Câmara e do Senado de acelerar um pouco a tributária. Enquanto isso, o saneamento está pronto para trazer ao Brasil expectativas de investimento,
de saúde pública. Então, eu considero um projeto fundamental para o país. Eu trabalhei muito, me esforcei muito, meu conhecimento sobre saneamento básico era um conhecimento raso como vereador, como prefeito, pude como relator entender as diferenças regionais do Brasil, as diferenças de investimentos, entender toda a história do saneamento, me aprofundei e aprovamos uma maioria esmagadora no final do ano passado na Câmara. Espero agora que as próximas fases sejam concluídas, mesmo após a sanção presidencial. Há uma série de trabalho para o governo federal na edição dos decretos. A ANA tem uma série de atribuições iniciais nas portarias para poder regular todas as agências do país. Então, o trabalho não é pequeno, mesmo após a sanção presidencial, após a aprovação do Senado. Tem muita coisa pela frente que eu pretendo monitorar até o final, até lá na ponta, para que o dinheiro chegue nas regiões mais pobres, para que o saneamento avance significativamente dentro do cronograma e que a gente possa, com um projeto tão importante desse, mexer com a acessibilidade do povo brasileiro, para mostrar a importância do serviço básico tão essencial como é o saneamento básico. E do mais agradecer a vocês do CLP, que estão sempre cuidando das principais pautas e pautas importantes do país, agradecer a todos os jornais que, pelos seus editoriais dos últimos 90 dias, têm dado um destaque tão importante para o saneamento. O Luiz Felipe tem ajudado muito com o Virtus, enfim, o Estadão, a Folha, o G1, todos os portais importantes do país, dando um destaque sempre positivo à aprovação do marco. Tenho certeza que ele virou um tema importante para o país e dizer que tem muitas pessoas de bem apoiando o saneamento. Enquanto muitos brigam o dia inteiro no Twitter, gastam aí todas as suas energias por questões ideológicas, ainda tem muita gente boa na Câmara e no Senado do governo federal preocupado com os investimentos, com a geração de renda e emprego de todo o povo brasileiro. Geninho, quero parabenizar pelo seu trabalho. Realmente é uma pauta importantíssima para o país, uma pauta que estava parada há tanto tempo, estava esquecida de certa forma. Então eu quero te parabenizar mais uma vez e agradecer pela conversa. Foi muito bom ter esclarecido todos esses pontos sobre o marco. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Natália. Estou sempre à disposição do CLP e do podcast de vocês. Esse foi o Coisa Pública, podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E mais uma vez, apoie o nosso projeto no Catarse em catarse.me/clp. Indique também esse podcast para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e leve essa discussão mais longe. E pessoal, não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até. Este podcast foi editado pela Maremoto.